Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Eu quero aproveitar essa música, né? Porque ela tem uma letra muito forte, fala sobre essa questão de sangue. Mas por que na prática os pastores não falam sobre isso, né? A música fala sobre sangue, mas os pastores negam a eficácia do sangue. Olha o que está em Apocalipse, capítulo 1. Olha lá. O poder do sangue, né? Você sabe, eu quero deixar essa reflexão gravada aqui. O poder do sangue que a igreja desconhece. Geralmente os irmãos da religião, principalmente da tradição evangélica, qualquer situação que acontece, eles gritam: sangue de Jesus tem poder, não é isso? Mas eles não reconhecem de fato o poder do sangue. Olha o que está em Apocalipse capítulo 1, no versículo 5. Diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Queridos, se um pastor, se um líder vai falar de salvação, não precisava ele ler outra coisa, porque apenas esse versículo já seria o suficiente para pregar a salvação. Agora imagine, por que é que um líder religioso ele não consegue expressar isso aqui de uma forma clara, né, objetiva, transparente? Por quê? Porque se ele se expressar de uma forma clara, objetiva, contundente com o texto, ele perde o domínio sobre as pessoas. Então eles têm medo. Eles têm medo de que as pessoas tenham acesso a esta verdade e que uma vez que você teve acesso a esta verdade, você venha viver livre. E para esses homens, para esses líderes, você está livre é uma ameaça para ele. Por quê? Porque eles dizem assim: olha, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então eles têm que fazer alguma coisa para falar desse Jesus que liberta. Porém, todavia, entretanto, esse Jesus que liberta, só liberta se, aí eles colocam o condicional, só liberta se você estiver fazendo parte de uma igreja evangélica, só liberta se você for um dizimista fiel e ofertante, só liberta se você passar pelas águas do batismo, só liberta se você bater carteirinha todas as reuniões e fazer oração nas horas programadas pelas instituições, se você fizer o jejum de Daniel, se você fizer o sacrifício de Elias, se você fizer a campanha de Maria, se você fizer... Por quê? Porque eles não conseguem transmitir isso aqui. Como as meninas cantaram aí, como nós louvamos, nada além do sangue. Agora é engraçado que essa música é tão bonita, tem uma letra tão forte, mas nem o próprio cantor entende o que ele canta. Porque se nada é além do sangue, por que é que nós estamos... Nós não, eles estão sempre colocando alguma coisa a mais. Se nada é além do sangue, porque tem que ter alguma coisa além do sangue. Então, o apóstolo João, ele disse que essa testemunha é uma testemunha fiel. Olha lá, vou ler mais uma vez, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Olha como ele descreve isso aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo é o 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha.
Então o testemunho disso aqui, irmão, não é uma instituição religiosa. O testemunho desta palavra não é um líder religioso, não é uma convenção, não, é o próprio Cristo. Ele testemunhou isso. Ele deu testemunho acerca disso, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, disse ele, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então já houve este lavar regenerador, já houve esse lavar pelo sangue. Já aconteceu isso. Então a salvação e o perdão dos pecados não depende de uma liturgia religiosa, da prática de dízimo, de uma prática de uma oração forte. Ô irmão Elson, então eu posso viver apenas crendo nesse texto? Sim, porque o Espírito de vida habita em nós e é Ele que vai nos direcionar. Não é a base de regras doutrinárias humanas, mas é a base da consciência espiritual que nós temos no Senhor. Olha o que disse também o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, olha lá, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 28, olha o que disse Paulo, olha lá, Atos dos Apóstolos 20, 28, Paulo disse assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Apacentar que é cuidar da igreja, que Ele resgatou. Olha a palavra, olha o emprego da palavra, o emprego do verbo, que Ele resgatou, não é que Ele vai resgatar, com o seu próprio sangue. Então João disse que Ele limpou, lavou, purificou a igreja com sangue, e Paulo disse, Ele resgatou esta igreja com o seu próprio sangue. Então houve um resgate e houve também uma purificação. O preço já foi pago. Então nada além desse sangue, nada além do feito de Cristo. Eu sei que aqueles que são radicais, mas então agora eu vou rasgar a Bíblia. Não é rasgar a Bíblia, é entender o que está na Bíblia. Quando você entende o que está na Bíblia, você passa agora a viver na liberdade de espírito que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Libertar vocês de quê? Desse medo, dessa ignorância. Libertar você do pecado, da culpa, da condenação. Libertar você de quê? De toda a ameaça de homem, de todo esse sistema escravizador, religioso, manipulador. A verdade liberta você disso, para você viver agora na liberdade de filho de Deus. Olha o que está em Gálatas, capítulo 5. O problema é que o pastor tem medo de pregar isso, porque ele tem medo de perder as suas ovelhinhas, como eles gostam de chamar. Gálatas capítulo 5 diz assim, versículo 1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar-vos ou meter-vos debaixo de jugo de escravidão, de servidão. Aí no versículo 13, o mesmo Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à sua carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Pronto, eu já entendi o Evangelho. Nós entendemos o Evangelho quando nós entendemos a liberdade que nós temos no Senhor. Nós entendemos o Evangelho quando nós entendemos aquilo que Ele fez no sangue. Nós entendemos o Evangelho quando nós entendemos que a liberdade não é para dar ocasião à carne. Olha o que está em Tito,
Olha que palavra, olha o que está em Tito, capítulo 3, olha lá, Tito capítulo 3. Olha o que disse o apóstolo também, a carta enviada a Tito, capítulo 3, olha lá, versículo 4, diz assim: mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Olha para isso. Libertou, lavou, salvou, nos salvou, disse o apóstolo. Aí ele vai explicar como: pelo lavar regenerador e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros. Olha lá, feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí ele diz assim: fiel é a palavra. Pronto, essa palavra é fiel. Essa palavra é fiel, essa palavra é digna de toda aceitação, que houve um lavar regenerador, que houve um transformar de Deus através de Cristo Jesus nas nossas vidas. E tudo isso, por quê? Pelo sangue que Ele derramou, pelo alto preço que foi pago na cruz. Então, as pessoas dizem assim: sangue de Jesus tem poder, mas as pessoas desprezam de fato o poder que há no sangue de Jesus. E aí, vira jargão. Qualquer coisinha: sangue de Jesus tem poder. Sim, mas tem poder como? O sangue de Jesus não tem poder. O sangue de Jesus não tem poder, porque isso é um jargão que inventaram. O sangue de Jesus, ele é poderoso naquilo que Ele executou na cruz, na obra perfeita que Ele realizou na cruz. Porque essa fala, o sangue de Jesus tem poder, não muda absolutamente nada quando você não entende a importância desse sangue e do poder que houve no derramar da cruz. Amém, meus irmãos? Vamos continuar louvando ao Eterno por este entendimento, por esse sangue que foi derramado naquela cruz, apesar de ter sido para remir os judeus, porque Paulo fala na carta aos Hebreus que aquele sangue foi derramado para remir aqueles que estavam debaixo do pecado, mas a informação, a mensagem, a revelação do sangue alcançou as nossas mentes e nos lavou de todo tipo de condenação. Amém?